O fantástico podcast produzido, filmado, editado e publicado no maravilhoso CDC Estúdio e Produções aqui. Produtora, Mário. Pois é. Vamos lá. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um novo episódio do seu Pode Tudo, o podcast produzido, filmado, estrelado e editado pelo fantástico CDC Estúdio e Produtora aqui no bairro do Itaim Bibi, Zona Sul de São Paulo, sempre apresentado pelas maravilhosas Thalita Lombardi e Karen Correia, mas excepcionalmente hoje pelo aqui que vos fala, Mário Aguilar, porque hoje o episódio muito me interessa. Hoje é um episódio delicado, sensível, mas não é para vocês ficarem amedrontados, muito pelo contrário. Mas hoje convidamos uma pessoa fantástica para falarmos sobre o transtorno do espectro autista. E hoje nossa convidada mais do que especial, Camila Marim, especialista no comportamento aplicado do autismo, professora de disciplina de autismo para adultos, feminino e muito mais coisa, consultora terapêutica de equipes, etc. Deixa ela se apresentar e nos contar um pouquinho mais. Seja muito bem-vinda, Camila. Obrigada, queridos, pelo convite e pela oportunidade de falar também desse tema que, olha, tá em alta, tá em pauta, mas muitas vezes ainda gera dúvidas muito substanciais. Obrigada pelo espaço e pela oportunidade de falar. Muito bom. Esse bate-papo é muito interessante, vai render bastante, mas eu acho que antes de mais nada, Camila, ajuda todos os nossos colegas, companheiros, amigos, a turma leiga lá de fora. Traduz um pouco para a gente o que é o transtorno do espectro autista, o que é o TEA? Pronto. O TEA é basicamente um funcionamento diferente do cérebro, tá? A gente está falando sobre uma neurodivergência, é uma questão de neurodesenvolvimento diferenciada, onde existem algumas alterações em comunicação social, em questão de algum afeto, né, vamos colocar assim, sobre padrões repetitivos, previsibilidade, e é um espectro muito amplo. Então a gente pode estar falando de pessoas que têm especificidades, né, que demandam de pouquíssimo suporte, outras um pouquinho mais substanciais, mas efetivamente com algumas bases comuns. Claro, tem sua individualidade ainda dentro, né, desse espectro, cada indivíduo com a sua referência, mas existem muitas possibilidades dentro do espectro. Por isso é tão delicado e raro a gente falar de uma maneira muito generalista, né? Espectro tem assunto para tudo. Mas, e aproveitando, Camila, me ajuda a identificar por que dentro dessa área psicossocial é chamado o espectro. Por que é o espectro? Exatamente. Se a gente for fazer um comparativo com uma referência da física mesmo, né? Quando a gente fala sobre o espectro, a gente está falando sobre algo que tem um ponto comum, tem um foco comum, mas tem muitas variações de resultado. Então, o transtorno espectro autista também passa por esse lugar. Tudo bem, existem critérios diagnósticos para determinar se a pessoa está ou não no espectro autista, claro. Mas a partir disso a gente pode falar sobre, o critério de comunicação social. Algumas pessoas têm uma afetação mais direta ou mais específica, outras menos. E não necessariamente a gente está falando sobre comunicação efetivamente. Olha, alguns têm atraso na comunicação da fala, né, expressiva, verbal. Outros não, outros têm, né, uma comunicação verbal fantástica. Às vezes os desafios são outros. Mas essa diversidade, esse prisma, né, a partir de um foco único, traz a diversidade enorme que a gente tem dentro do espectro autista. E talvez seja essa a referência mais clara que a gente possa trazer para o espectro, né?
Bacana, interessantíssimo. E me conta uma curiosidade aqui, por que na verdade, você começou a trabalhar e principalmente se dirigir ou se especializar com crianças autistas? Olha, muito pessoal, né? Eu tenho um filho mais velho e estava sob investigação diagnóstica e é evidente que ali haviam diferenças no neurodesenvolvimento. Por ter uma questão também, né, das altas habilidades, que é uma questão que a gente pode trazer um pouquinho depois, né? Muitas vezes está presente no espectro também. Levantava muitas suspeitas. E o nível de informação há muito tempo atrás, ele era um pouquinho limitado. Era um pouco limitado. Então, estudar para apoiá-lo ou para perceber do que se tratava o espectro autista, para além desses estereótipos, né, que são tão difundidos. Ai, nossa, o autista é gênio, o autista que tem movimentos repetitivos e tem pouca interação, dentre tantos outros que eram muito difundidos, ainda são pouco, mas eram muito mais difundidos, eu senti a necessidade de informação. Não importa o que eu acho, importa o que eu sei, né? É uma máxima muito relevante. E sendo o espectro tão amplo, ter informação e perceber as possibilidades dentro dele foi o que me moveu a princípio. Que bacana. Isso tem mais ou menos quanto tempo? Ele está com que idade hoje? Mais de uma década. O garoto vai para 12 anos agora. Que bacana, maravilha, muito bem. E uma das coisas que me fez ter muito interesse no bate-papo de hoje é que, na verdade, eu sou neurodivergente. Eu sou portador de dupla excepcionalidade. Eu tenho transtorno do espectro autista e superdotação. Então, Camila, fica à vontade para me analisar também durante o nosso bate-papo hoje, sem problema nenhum. E me conta, você que tem ajudado muitas famílias quando recebem principalmente esse primeiro diagnóstico, né? O que você percebe deles nessa sensação? É muito mais medo? É um alerta? O que está acontecendo hoje em dia com as famílias? Olha, Mário, é importante, quando eu falava sobre estigma, o quanto isso tem relação também com a recepção desse diagnóstico, né? Porque muitas vezes a ausência de informação justa, adequada, traz a pessoa para um lugar de especulação e medo. Porque quando não se tem uma referência clara de por onde as coisas caminham, a tendência é que o medo se sobreponha, porque a falta de previsibilidade, ou até uma referência muito clara de por onde as coisas caminham, no prognóstico, enfim, é um movimento natural. Por quê? Muitas vezes o diagnóstico é tratado como uma sentença. E isso não é só pela vontade ou pela disposição das famílias. Tratando de crianças pequenas, por exemplo, claro, vamos tratar sobre isso um pouquinho adiante também, na questão dos momentos em que esse diagnóstico chega. Vamos fazer um comparativo com pessoas típicas, tá? Neurotípicas, que não têm nenhuma alteração nesse neurodesenvolvimento. Eventualmente, quando você tem um filho, existem certas expectativas, né? Não que fala, não, eu tenho um plano de vida perfeito, desenhado para o meu filho. Não é isso. Mas existem algumas referências que acabam ficando gravadas até por convenções sociais. Então vai para a escolinha e vai fazer futebol, e vai fazer inglês, e vai fazer um intercâmbio. Só que isso é totalmente unilateral. Seja uma pessoa típica ou neurodivergente, é um indivíduo. Pode fazer planos fantásticos, mas eventualmente teu filho não gosta de futebol, ou não tem interesse em aprender inglês, talvez alemão, outra língua, enfim. Para as famílias que têm um filho neurodivergente, isso vem muito mais cedo. E talvez não de uma maneira tão suave, tá? Porque, assim, o diagnóstico, assim, ele vem como um fato material. Esse diagnóstico existe, é diferente, o cérebro funciona diferente. Até chegar ao entendimento de o quão diferente, como vou lidar com isso, adaptar, né, a sua
realidade, a sua referência de, não a realidade continua lá, lindíssima, mas a referência de realidade, isso é um choque. E é uma demanda muito alta para a família. Então, assim, para pessoas típicas, neurotípicas, talvez isso venha ao longo dos anos, pais percebendo, poxa vida, não é bem isso, né? Eu queria que meu filho fosse advogado, mas a parte dele é mais das artes e lidar com isso tem um tempo maior. Quando isso vem num diagnóstico, principalmente se a gente estiver falando de crianças ainda, é algo mais delicado. Fala assim, olha, não é agora começar a aprender inglês, tá na escolinha bilíngue desde os 2 anos. Não, a gente vai buscar outras habilidades, a gente está num contexto diferente. Isso dá uma certa insegurança no começo. Logo que a família chega e fala, então, mas como vai ser? Ele vai ser sempre assim? Essas dificuldades, elas são transponíveis? Quais são as possibilidades? Muita ansiedade. Mas para dizer, né, o primeiro movimento que a gente tem com essas famílias é sempre colocar diagnóstico, não é sentença. Olha, se até sentença pode ser recorrida, revisada, porque é um diagnóstico, né? Ele vai sentenciar a pessoa a um futuro absoluto, sem mudanças, isso é impensável. Então, assim, é acolher essa família e mostrar a realidade dos fatos, que existem muitas possibilidades. Existe o tempo ainda para lidar com essas alterações de realidade, e que é uma questão de colocar o foco nas referências reais, o que de fato as coisas são, né? Perfeito. Pelo que eu entendi, Camila, então você comentou que é importantíssimo a gente pensar no ambiente daquele neurodivergente. Então a família tem que se preocupar em dar esse suporte tanto dentro de casa, quanto também procurar um acompanhamento pedagógico na escola, e que a escola seja informada, inclusive, sobre isso, né? Às vezes a gente percebe que muitas famílias às vezes recebem com tanto susto ou com tanto medo o diagnóstico, que às vezes não conta nem para a pedagoga da escola. E o ideal é que ele use a escola como um parceiro de suporte, que ele seja franco, sincero e leve essa informação também, não? E você acha que hoje tem que ser buscado uma escola especial, tem que ser procurado, investigado se existem pedagogos já treinados dentro daquela escola? Como é que está isso, principalmente em âmbito público, escolar, privado? Como é que você tem sentido esse problema? Olha, existem legislações que apoiam, né, toda essa referência de não só integração, inclusão mesmo, né, em âmbito escolar. É um dos direitos mais básicos que se tem, né, a educação, a convivência social, o bem-estar. Mas, apesar dessa política pública, dessa referência, é muito importante que haja uma integração entre a equipe terapêutica, a família, a equipe pedagógica, né, da escola. Camila, precisa ser um colégio com uma referência de atenção especial ou escola regular? Depende muito da realidade de cada caso, de cada pessoa e de cada família. Por quê? Esse contexto cultural em que a pessoa, né, está inserida vai fazer toda a diferença. Se a gente vai falando de um colégio privado, né, uma escola particular, eventualmente a gente está falando de uma série de recursos que vão estar lá disponíveis. Não quer dizer que na pública não tenha, imagine, mas isso vai muito mais dessa comunicação, dessa integração dos objetivos, das estratégias e da disponibilidade desses 3 âmbitos, pelo menos, da família, da equipe terapêutica e da pedagógica também. Tem outras questões, mas enfim, essencialmente a gente começa por aí. Isso é importantíssimo e me ajuda a também elucidar aqui nesses teus estudos dessa tua última década estudando o TEA, como que você percebe um pouco se há, inclusive, diferenciações entre o sexo feminino e o masculino? Tem alguma coisa diferente aí? Olha, tem, viu, Mário? Porque assim,
chegou-se em dado momento que falava-se que o cérebro social feminino era diferenciado. Mas geneticamente hoje, né, com todas as meta-análises, revisões, não dá para ser uma verdade absoluta sobre isso. Então, quando a gente fala sobre essa neurodivergência, em relação às mulheres, talvez a gente tenha uma influência muito maior do âmbito cultural e social. Quer dizer que, olha, vamos falar sobre, lá no comecinho, diferenças diagnósticas. Eventualmente, para as meninas, se existem características que são muito mais pares, né, ao que está se habituado a diagnosticar nos meninos, né, porque antes se falava não, porque a incidência é muito maior nos meninos, quando, na verdade, os critérios estavam muito mais focados. Então, existiam mais diagnósticos de meninos, não quer dizer que as meninas não estavam lá, só estavam subdiagnosticadas. Referências mais clássicas, né, às vezes alguma alteração significativa na fala, ou no desenvolvimento social, alguns movimentos repetitivos, coisas muito, assim, evidentes, aí o diagnóstico vem cedo. Mila, mas isso quer dizer que tem um nível de suporte? Não necessariamente, não está ligado necessariamente só a isso, né? Mas, assim, é mais fácil de ver, é mais óbvio, né? Para qualquer profissional, para a maioria das pessoas. Agora, quando você tem uma menina, né, com esse treinamento social, literalmente isso, um treinamento social com critérios muito específicos, senta direitinho, te comporta, não fica igual moleque, né? Vai se criando certos comportamentos que, a certo modo, são adaptativos e até outro modo são uma máscara, né? E aí é um outro ponto muito delicado, que é uma incidência enorme. Nos meninos não tem masking, né? Que eles falam mascaramento dessa neurodivergência? Tem. Mas nas meninas isso é enorme. Recebe rótulos, né? Adjetivos. Ela é muito adjetivada, é atrevida, é petulante, ou é muito inteligente, é muito difícil, ou é muito quietinha, é muito boazinha. São extremos. E isso tem afetações nas questões emocionais, comportamentais, mas às vezes é visto lá na frente. É uma grande questão, né? Perfeito. Interessantíssimo. E o transtorno do espectro autista, ou TEA, ele na maior parte das vezes, ele vem também diagnosticado com alguma outra neurodivergência, ou ele pode vir sozinho, ou como que se dá a dupla excepcionalidade, como que é esse diagnóstico por parte dos neuropsicólogos? Eu digo, Mário, que a incidência de comorbidades, né, é um nome super feio, mas assim, ou excepcionalidades, ela é bastante recorrente, porque, como eu disse, apesar desses estigmas, né, do autista gênio, e aí vem a questão da superdotação, ou do autista com ampla dificuldade, questões cognitivas bem significativas, que às vezes vêm até com transtorno de deficiência intelectual, eles são isso mesmo, só estigmas, foi o que se colocou luz sobre, né? Mas existem outras recorrências que também existem, às vezes desde síndromes genéticas específicas, epilepsia, TDAH, né? Também acontece muito. Então, assim, não é raro que o autismo ele venha com um companheiro. Quer dizer que ele só anda acompanhado? Não. Também é possível e é muito específico. É importante analisar, fazer um diagnóstico diferencial, né, para o que é autismo, para o que eventualmente possa ser uma deficiência intelectual, por exemplo, para que esteja bem claro. E Camila, para que é tão importante isso, né? Qual a diferença? Já está lá, já é diferente. Mas assim, a referência de apoio, o norte para apoiar esse desenvolvimento é que vai ser melhor de acordo com que você tenha mais clareza sobre o que você está falando. Basicamente é isso. Isso é fantástico, mas agora vamos pensar principalmente nos pais que estão assistindo a gente aí em casa e já estão começando a ficar preocupados. Meu Deus, o que eu faço com meu filho? Como é que eu diagnostico isso? Levo para tirar sangue? Levo aonde? Ajuda a gente. Como que é o processo para realmente fazer um diagnóstico correto
e não ter todas essas dúvidas se é um TDAH, se é uma dislexia, se é uma esquizofrenia. Como que é possível fazer isso sem ficar recorrendo aos testes que estão no TikTok? Gente, por favor, características não são diagnóstico. A gente começa por aí, porque senão a gente vai colocar caos organizado e pânico generalizado aqui para todos, né? Porque fala, nossa, todo mundo tem um pouquinho dessas características. Sim, mas o que é critério existem marcos de desenvolvimento. Então, se a gente vai falando de crianças, por exemplo, olha, eu sou desse momento, né? Meu filho passou por isso cada um tem seu tempo. Ai, tudo bem, cada um tem seu tempo realmente, as pessoas são indivíduos, isso se desenvolve de maneira diferente, mas existem marcos, existe uma faixa etária em que é esperado que certas coisas aconteçam. Falar, balbuciar, andar, sentar, isso lá dos pequenininhos. Tudo bem, observar isso é o primeiro ponto. Ter acompanhamento com pediatra e tudo mais, como deve ser, mas se observar diferenças em, número 1, comportamentos de padrão repetitivo. Ele ama, o clássico, né? Ama enfileirar carrinho. É super organizado. Olha que lindo, ó. Ele ama organizar tudo. Calma, tudo bem. Maravilhoso ser organizado, mas isso tá exagerado? Isso tá fora de um contexto com uma criança daquela faixa etária? Muito diferente. É um alerta, não é uma sentença. De novo, existe alguma diferença na comunicação social? Que isso, Camila? Perceber o outro, ter essa reciprocidade socioemocional, troca. A gente olhar, rir, perceber, né, a referência do outro. Contato visual, claro. Não, de novo, gente, só a característica de não gostar de olhar nos olhos, não tem problema nenhum. Mas se isso, assim, é uma evitação, a ponto da pessoa não interagir de uma maneira que faça sentido, é um sinal de alerta. Essa comunicação não verbal, gestos, né, de criança apontar, ou dar tchauzinho, ter essa integração que é de uma comunicação multimodal mesmo. A gente não fala só com a boca, olha ali minhas mãos, né, falando comigo o tempo todo, não só eu, mas essas expressões faciais. Então, assim, a gente tem critérios. Aparecer um aqui, outro ali, não é motivo para pânico, nada disso, mas talvez buscar essa referência num especialista. Ai, tá com atraso de fala. Ou fala extremamente correto. Uma criança de 1 ano que não comete erros, trocas, etc e tal. Talvez buscar informação, gente, dentro do neurodesenvolvimento, o que é possível. Com o pediatra não sabe, fala, cada um tá no seu tempo. Tudo bem. Eventualmente procurar um neuropsicólogo, procurar psiquiatra infantil. Gente, que fala, nossa, psiquiatra infantil, Camila, socorro. Sim. É um especialista nessa referência do neurodesenvolvimento também, neurologista, se for algo mais substancial, que acompanhe outras questões, epilepsia. Mas, gente, buscar informação é o primeiro movimento, para que não... Deixa eu olhar no chat rapidinho, tem tal característica, tal e tal. Pânico, né? Porque vai falar, pronto, eu tenho que resolver isso para ontem. Isso é muito mais delicado, por quê? Quando a gente fala em diagnóstico, a gente tem referências que elas são muito delicadas. Tem os critérios diagnósticos e tem diagnósticos diferenciais. Então, somente um profissional vai poder apoiar e ter esse olhar individualizado, referenciado, para eventualmente falar se há uma neurodivergência ou não. Porque às vezes nem é para tanto. É uma questão pontual também. Boa, excelente. E aí, nossa, a turma de casa tá com a cabeça borbulhando, já fervendo. E eles estão pensando, eu ouvi você também falar alguma coisa sobre uma linha genética. E aí, de repente, o pai tá pensando, bom, fui lá e meu filho foi diagnosticado com TEA. Ele também é? Pronto, Mário, fantástica questão. Por quê? Não necessariamente, tá? O autismo, o espectro autista, ele tem uma base genética, mas uma base ambiental e outras questões até de mutação genética, que não necessariamente já estavam lá na receita. Aconteceu, né? Tem um pesquisador fantástico que ele tá assim, ó, muito à frente do nosso tempo, o Dr. Alisson Motri, querido, né? Com uma pesquisa fantástica sobre essa referência do neurodesenvolvimento, né, e questões específicas em relação ao autismo também.
Não necessariamente a gente está falando que um pai ou uma mãe, né, tem o mesmo diagnóstico do filho. Primeiro, porque falando em genética, o TEA, ele tem uma base compartilhada, não entre em pânico, uma base genética compartilhada com outros transtornos também. E a gente está falando de coisas que não tem nada a ver. Por exemplo, sabe, né, transtorno afetivo bipolar, esquizofrenia, um pezinho aqui e outro ali. Socorro, Camila, quer dizer que vai ter características de outros transtornos? Não. É uma base genética. Gente, colocando um modelo assim, bem genérico. Um bolo leva farinha, ovos e óleo. Uma torta também. Se você provar um e outro, eles são amplamente diferentes. É uma analogia um pouco boba, simplória, mas é algo por aí. Então, assim, tudo bem. Qual é o sinal de alerta, talvez, para os pais, né? Quando você começa a não só ver características do teu filho em ti, porque isso está esperado. Vocês convivem, vocês dividem uma família, uma referência cultural, enfim. E uma genética, claro. Mas quando você começar a ver muito do funcionamento do teu filho, ou você tem dúvidas específicas sobre o teu próprio funcionamento, informação não machuca. Talvez valha a pena buscar e perceber do que se trata. Porque, de novo, hein? Olha lá, nós, crianças de outras décadas, eventualmente, né, não tínhamos referência a um diagnóstico tão claro, critérios tão bem definidos, e muitos foram taxados ou até adjetivados com outras características, né? Como eu disse, é muito atrevido, ou é muito inteligente, mas é esquisito. São questões que eram trazidas, mas assim, como se fosse uma escolha moral da pessoa se comportar somente daquela maneira, mas não necessariamente era isso. Só isso, não era bem isso, né? Não, claro, interessantíssimo. Camila vai falando e a gente vai lembrando e revivendo muita coisa também, né? Primeiro, como você bem falou, sobre depende quando foi essa infância, né? Isso é interessantíssimo. Eu nasci em 71. Imagina como foi a minha infância. Eu era uma criança completamente esquisita. Eu nunca joguei bola, nunca joguei futebol. Eu passava o intervalo, meu recreio da escola dentro da sala dos professores, porque eu não tinha amiguinho, não tinha nada, era uma coisa diferente. Mas você tocou num outro ponto que é interessantíssimo. Eu estava lendo algumas coisas relacionadas ao TEA, obviamente, e porque a psicologia tem um super manual, me ajuda lá, é o DSM, Isso. que é exatamente o dos diagnósticos para transtornos, não é isso? E o que acontece? Eu me lembro que eu li um dado interessantíssimo, e a gente autista é aquele negócio, lê e decora e não esquece nunca mais, né? Até 1952, haviam 13 citações de histeria no DSM mundial, né? E somente o diagnóstico de histeria foi sumindo até em 1980, foi a primeira e única vez na publicação da atualização do DSM que a histeria sumiu. Então, obviamente, lá atrás, né, como diziam, na Idade Média, provavelmente os TEAs eram queimados na fogueira porque estavam possuídos pelo demônio, né? E no século passado éramos histéricos ou esquizofrênicos e por aí vai. E aí houve um tempo onde éramos trancados em manicômios. Agora está tendo mais essa amplitude de capacidade do diagnóstico. Essa é a grande diferença, né? E conta um pouco pra gente sobre isso que você estava falando, sobre as gerações, sobre a criança, sobre um diagnóstico tardio, como você enxerga isso no ambiente ou dentro do TEA, de tudo isso? Não, maravilhoso. E Mário, ainda pegando esse gancho do que você trazia sobre ser de gerações diferentes, sobre passar por todos esses adjetivos, sem uma referência clara do que se tratava, né? Parece que a gente está falando de algo muito longínquo, mas a gente está falando sobre o diagnóstico do autismo, está atrelado à esquizofrenia até pouquíssimo tempo atrás. Então, assim, ter critérios diagnósticos bem definidos, essa evolução do DSM é algo que fez muita diferença.
Inclusive, né, muitas pessoas questionam sobre esse ponto de, Camila, mas essa explosão de diagnóstico de autismo, quando eu era criança, daí isso não existia. E, olha, existia sim. Muitas pessoas, inclusive, Mário, se a gente for tratar desse contexto de uma pessoa de nível de suporte menor, a gente está falando de uma pessoa que passou pela vida, muitas vezes, sem saber. Viveu, nasceu, assim, nasceu, viveu e partiu desse lugar sem saber, mas a que custo, né? Isso tem seu custo também no cotidiano, porque nível de suporte não quer dizer que o suporte não exista. A pessoa deu conta, se virou, se adaptou. Tudo bem. A que custo? Né? Isso também tem um custo para a pessoa em aspecto emocional, social e tudo mais que a gente puder discutir aqui. Sobre o diagnóstico, vim em momentos diferentes da vida. Vou separar em duas frentes agora, porque, de novo, a questão das mulheres é um pouquinho mais delicada nesse ponto. Para os homens, para as pessoas no geral. Quando a gente fala de um diagnóstico que vem ou no fim da adolescência, ou na vida adulta mesmo, nós estamos falando de uma pessoa que já internalizou muito essa referência de que ela escolhe fazer as coisas diferentes, tá? Em que sentido? Eu sou muito teimoso, eu gosto das coisas só do meu jeito, eu sou petulante, eu sou difícil. E, gente, não é nada de coaching, não. A gente está falando como uma referência de pensamento que cristaliza numa crença. E não é nada esotérico, nada disso. É algo que fica muito referenciado no cérebro para a pessoa consultar quando ela precisa dessa informação. É algo como senso comum. A gente, olha, Mário falava sobre o DSM, essa evolução, né? Olha, antes as pessoas eram queimadas, depois tratadas como histéricas. O senso comum, ele existe para que a gente não precisa aprender tudo desde o começo o tempo todo, como espécie. Ok. A ciência existe para questionar o senso comum e trazer evidências de como isso funciona. Ela traz a referência do que existe, do que é possível se saber até aquele momento. E por isso que está sempre em evolução. Quando a gente tem nossas crenças também, né, que são nossas referências, e é claro, a gente está em constante evolução, ainda bem, é muito forte o que se traz como base. E foi falado para a pessoa ao longo da vida, você é muito difícil. A pessoa parte da base que ela é muito difícil de lidar. E não necessariamente que tem outros meios de lidar com isso. Dificuldade extrema no TEA, gerar comportamentos mais adaptativos. A rigidez cognitiva. Tem autorregras, tem referências muito sólidas de por onde as coisas deveriam funcionar, como deveriam funcionar, né? Então, é bastante difícil por si só mudar de ideia. De uma maneira tão óbvia. Racionalmente falando, Mário, me corrige. Até fala, não, tô super atento, tô super ouvindo, diz. Lá dentro, a mecânica é outra, né? Fazer isso ser uma verdade para ti. Agora, quando a gente recebe esse diagnóstico, vem com toda essa carga, com toda essa referência de quem se é, baseado em adjetivos, não necessariamente nos fatos, no funcionamento. Então, até a pessoa perceber, criar uma referência nova de si própria, uma fresca, né, de si própria, ou aceitar isso, é algo grande. Como assim que eu não sei nem quem eu sou? Ui, que perigo, né? Como assim nem isso eu sei? E para outros é um grande alívio. No sentido de, uau, então quer dizer que não é uma vontade minha? Eu não sou uma pessoa difícil? Meu cérebro funciona. Ah, ok. Grande alívio. Fantástico. Quer dizer que para pessoas no geral não aconteça de ter outros diagnósticos antes do autismo? Olha, acontece muito. Nas mulheres isso é explosivo, é enorme. Por quê? Muitas vezes vem um diagnóstico de depressão, ansiedade, borderline, transtorno afetivo bipolar, mas isso costumam ser diagnósticos de ponta de iceberg, se é que a gente pode falar assim, né? Porque eles estão falando especificamente de características que são respostas ao ambiente, às situações. A pessoa é extremamente ansiosa, TAG, transtorno de ansiedade generalizada. Tá.
A pessoa é só, tudo bem, existe mesmo, gente, ninguém vai questionar o diagnóstico não, mas qual é a base dessa ansiedade? É uma base ansiosa, a pessoa é ansiosa e por isso ela tem essas crises, ou a pessoa falta repertório, uma interação social, tem uma sensação de incompetência, necessidade de roteiros infinitos para qualquer situação do cotidiano, e isso gera ansiedade, necessidade extrema de previsibilidade. Então, olha só, o funcionamento de base é quem deveria ditar. Se a gente é para escolher uma letrinha, gente, para escolher um CID, vamos falar de base, como a pessoa funciona. Isso nas mulheres acaba, uma questão social, cultural, sendo mais difícil de identificar. Muito mais que também. E aí não só as mulheres, mas também os homens utilizam bastante, né? Até serem diagnósticos como já em vida adulta, por exemplo. Perfeito. Não, essa área é fantástica. O que você falou tem tudo a ver, até porque eu acredito que o neurodivergente ele utiliza o masking, o mascaramento, simplesmente para poder estar mais facilmente inserido nessa nossa sociedade, não é? Então é para que a gente possa ter esse contato com os neurotípicos de uma maneira mais tranquila, né? Agora, você comentou várias coisas fantásticas. Esse aumento do número de diagnósticos, eu me lembro de uma coisa que me deixou até estarrecido, e aí deixando bem claro, isso é uma opinião do apresentador e não da entrevistada, mas eu vi em abril do ano passado o secretário de saúde dos Estados Unidos, Kennedy Jr., dizendo que nos Estados Unidos estava havendo uma epidemia de autismo. Eu acho que é um camarada completamente ignorante, né? Para falar uma baboseira dessa, né? E para corroborar ainda mais, o presidente deles, em setembro do ano passado, veio sugerir para que as grávidas não tomassem paracetamol para não aumentar o risco de parirem um autista. Cientificamente, que base tem isso? Tem alguma? Olha, não, né, Mário? Vamos falar assim, para além de opiniões, né, vamos falar de fatos e dados. Para uma informação dessas ser considerada real, possível, plausível pela comunidade, é importante que ela seja replicável, verificável, e dentre tantos outros critérios, e não necessariamente isso foi feito. Não sei qual a intenção, né? Isso daí à parte, questões, né, e opiniões à parte, mas é um desserviço falar em algo nesse sentido, é uma desinformação. Por quê? Quando nós falamos sobre o autismo em si, transtorno espectro autista, a gente está falando de questões multifatoriais, como eu te disse, não é só genético, não é só ambiental, não é só sobre mutação específica, não, ele é multifatorial. Então, falar que é o Tilenol que causa, olha, não tome Tilenol porque vai definitivamente alterar o funcionamento do cérebro do teu filho que está na barriga ainda, não é uma realidade. Existem outras questões que têm influência, algumas infecções específicas que podem aumentar a probabilidade disso acontecer, sim, mas, de novo, não são determinantes. Então, tem que se ter muito cuidado quando se fala sobre causas. Olha, como eu disse, se queridos, né, como o Dr. Carlos Gadia, o Dr. Alisson Motri, que está assim, ó, anos-luz, né, nesse lugar aí da pesquisa, vai ser algo muito além do que a gente tem hoje. Não podem bater o martelo sobre funcionamentos específicos, sobre questões genéticas determinantes ainda. Quem somos nós? Pobre do Tilenol, né? Enfim, eu acho que a gente tem muito espaço para aprender, mas a gente já tem muito critério para nos guiar também. Talvez seja por aí que faça mais sentido essa informação caminhar do que pensar em soluções mágicas, né? Perfeito. Camila, me conta um pouquinho mais sobre a tua assessoria, esse teu acompanhamento que você faz em clínicas, com área educação, inclusão escolar. Me conta um pouquinho como que é esse trabalho. Você atua só com entidades
privadas, corporativas, famílias direto? Como que é o teu dia a dia? Como é que é esse trabalho? Olha, são orientações bem amplas. Vamos chamar até de coordenação, né? Porque não é bem uma consultoria só. Claro, eu tenho parcerias com determinadas instituições, clínicas e tudo mais. Mas, assim, a necessidade da integração, como eu disse lá no começo, entre a parte educacional, familiar, clínica, ela é muito relevante. E ter a referência de por onde caminham esses planos, esses objetivos, essas estratégias, passa pelo papel do analista, né? Que é onde eu tenho atuado nesses últimos anos todos. Primeiramente lá com os pequenininhos, né? Com as crianças ao longo dos anos, e já nos últimos também com referência em adolescentes e jovens adultos. Porque, queridos, sim, as demandas mudam. Ah, Camila, mas então ainda existe um déficit lá da infância, tudo bem, mas a exposição e a complexidade dessas relações mudam ao longo dos anos. Então, garantir, por exemplo, para famílias, olha, quem tem alguém diagnosticado em casa sabe da demanda que é achar profissionais que orientem ou até que cuidem, acompanhem a partir de certa faixa etária, porque para a infância é fantástico. Isso é muito bem referenciado, tem ótimos profissionais, outros nem tanto, mas existem. A possibilidade é maior, é um leque grande. Agora, por exemplo, a partir da adolescência, existem muitas especificidades, demandas muito específicas, né? E aí é principalmente onde essa consultoria, esse apoio às famílias, às escolas, às clínicas, tem sido mais demandado, porque literalmente estão aprendendo a lidar com esse público que cresce sim, gente. Olha, como não é doença, não tem cura, então o cérebro que funciona diferente, funcionará diferente ao longo do tempo. Então apoiá-lo nessas fases todas da vida é essencial e tem caminhado por aí. O meu trabalho, minha dedicação também. E principalmente para o pessoal, os pais que estão em casa, que estão preocupados, onde é que eles vão buscar mais informações, onde é que eles pesquisam, onde são fontes confiáveis? Você escreve um blog, alguma coisa, você participa, conta como é que onde vamos buscar informações fidedignas? Pronto. Mário, pessoal, eu tenho a dizer que é sempre importante buscar profissionais, referências que tenham embasamento científico em evidência. É para ser chato, é para ser, olha aqui, leiam esses 300 artigos. Não, mas que se fale com base no que se sabe, ou no que se sabe hoje, né? Porque isso também é muito dinâmico. Hoje, existem alguns projetos em andamento, inclusive, né, algumas parcerias, questões de... Bom, para o futuro aí, né, Mário? Vamos falar sobre essas questões de um aplicativo, de ter umas referências um pouquinho mais próximas, mas hoje quando nós falamos de certos professores que estão nas redes sociais, ou, Camila, não sei, não estou confiando muito em olhar alguém do Instagram, buscar informação por aí, fantástico, ter esse contato com profissionais como eu, analistas de comportamento, professores, né, que estão nas universidades, muitas universidades, inclusive as públicas, têm essa referência, né, de especialistas nessa área. Então, é possível. Olha, à vontade, né, até os que queiram o contato, eu vou estar colocando à disposição. Mas, assim, de onde fugir para a informação? Para questões muito generalistas, baseadas em vozes do meu coração, né? Eu tenho observado, baseado em quê? Talvez o baseado em quê seja a referência mais importante para ter informações que vão mais te tranquilizar e gerar dúvidas na tua cabeça e te colocar num lugar difícil, né? De ter que achar sobre o que estão falando. Sim. Você colocou uma tríade super importante aí, né, para a vida do portador de TEA. Você falou sobre a família, a escola, a clínica, né? Então a gente tem o ambiente familiar, a gente tem educação e a gente tem técnicas para isso. Como que você destaca essa integração? Qual a importância desses três vínculos para o suporte emocional e profissional desse portador do TEA?
Sim. Mário, é muito importante essa integração, porque se são muitas demandas, se são muitas especificidades, né? Falar a mesma língua vai abrir a possibilidade de caminhar um pouquinho mais rápido ou um pouquinho melhor em direção a esse objetivo. Se a gente está falando de pequenininhos ali, né, que ainda estão construindo uma comunicação mais assertiva, né, mais coerente com o que ele precisa, então a família, a escola e a equipe terapêutica está no mesmo lugar falando sobre isso, inundando com continuidade, com coerência, vai possibilitar que essa resposta surja de maneira orgânica, em ambiente natural, de uma maneira muito mais ágil, né? Ou de uma maneira muito mais tranquila nessa transição. Camila, mas não é só criança, a gente também tá, essa tríade então, para adolescência e para a vida adulta, né? Na vida adulta também tem a questão, né, da parte acadêmica, mas muitas vezes a gente tem uma outra querida que é a vida profissional. E a gente pode discutir sobre isso, mas assim, essa integração, ela é importante para viabilizar o que de possível for em termos de adaptação. Quer dizer que tudo é adaptado e adaptável para a vida de quem está no espectro autista? Felizmente não, né? Então, quando a gente fala, existem duas maneiras de aprender. É uma aprendizagem direta, que é treino mesmo, aprender como se faz as coisas, e uma aprendizagem que é mais relacional. Então, você começar a desenvolver certos adaptativos vai fazer toda a diferença em como você vive no meio. Atenção, não é enquadramento. Olha, eu vou me enquadrar aqui. É o masking, né? Olha, eu vou fazer o que é esperado, supostamente esperado de mim, vou me enquadrar nesse ambiente. Não. Dentro do que existe hoje, as situações, as pessoas, o ambiente em si, como eu vou funcionar nessa relação, né? De maneira mais orgânica, mais natural e tranquila para mim e para o ambiente. Então, é por aí que as coisas caminham também. Boa. E aí, óbvio, você também está tocando num ponto importantíssimo, porque isso é a saúde e o bem-estar, né, do neurodivergente. Pensando nesse ambiente, como que você identifica atualmente a área de saúde brasileira com esse olhar para o portador do TEA? Vamos lá. É uma pergunta que ela tem camadas, né? E passa por outras questões que são bem relevantes. Claro, se a gente está falando de certos recortes sociais, né, financeiros, isso também tem que ser levado em conta. Mas por incrível que pareça, hoje, quando a gente fala em Brasil, a gente não está falando em algo que está assim, às traças, né? A gente tem muitos pesquisadores, muitos profissionais que têm evoluído nas publicações, no cuidado, na experiência que se tem com esse público. Em relação ao mundo em geral, Europa, África, talvez a gente tenha até uma certa vantagem, por incrível que pareça, né? O que falta hoje talvez passe por esses recortes, né, mais sociais, porque havendo possibilidade, a família tendo dinheiro, né, vamos falar claramente nesse sentido, o acesso a esses recursos é muito mais provável. Agora, se a gente está falando de pessoas com recursos financeiros mais limitados, o SUS oferece essa referência de apoio, cuidado, nos CAPs, sim, mas a gente tem uma demanda maior do que eles podem suprir hoje ainda. Então, é uma questão para muitas políticas públicas serem desenvolvidas ainda e um olhar bem atento para garantir a dignidade da pessoa que está no espectro autista ou tem outras neurodivergências, para que ela possa literalmente ter qualidade de vida, saúde, que são direitos muito fundamentais, né? Importantíssimo, claro. Puxa, é tanta coisa, é um assunto tão vasto, né? Tão brilhante e importante da gente ressaltar. Dá uma mensagenzinha para os pais que estão em casa. O que fazer depois do primeiro diagnóstico? Qual é a melhor ação a se fazer? Conta um pouco para a gente o que deve ser feito hoje. Queridos, o primeiro movimento que eu tenho para trazer
independente de vocês serem da área de saúde ou não, terem essa noção sobre neurodesenvolvimento ou não, acreditem que o que vocês observam tem relevância. Então, assim, não existe pânico, não existe nada, mas os primeiros grandes especialistas nos filhos de vocês são vocês mesmos. Então, se algo chama atenção, se algo gera dúvida, busque informação. Mila, já houve investigação, já houve diagnóstico. Diagnóstico não é uma sentença. Até uma sentença pode ser revista, gente. Então, olha só, independente do prognóstico, da realidade, das possibilidades que se tenha hoje, o desenvolvimento humano é fantástico. Então, apoiar, acolher e se cercar de informação e de apoio também para a família é algo muito relevante. A gente nem sempre tem controle sobre o que sente. Então, isso é importante. Se importa para vocês, é importante. Buscar apoio para também lidar com essas questões emocionais, porque, francamente, não é o fim do mundo. Pode não ser para um, mas para outro sim. Busquem apoio, acolhimento. Porque é uma trajetória longa, mas não quer dizer que é uma trajetória impossível. Não é uma ultramaratona, nem sempre. E estar cercado de informação e de apoio é o que vai fazer toda a diferença. Talvez o diagnóstico tenha alterado, né? Se houver um diagnóstico ou venha alterar uma percepção que se tinha do teu filho, da tua pessoa em casa, e traga muitos questionamentos, alguma culpa, o que eu podia ter feito diferente. Mas dentro do possível, a gente deve entregar o melhor que a gente tem para aquele momento. Então, assim, não existe... Bom, existem alguns modos errados, claro, mas não é esse o contexto, né? Dentro do que é possível, estejam lá. Sejam pessoas próximas, sejam família. E vocês também são de carne e osso, tá? Então, assim, carne, osso e alma, nem tudo vai ser perfeito, roteirizado o tempo todo. Essas adaptações ao longo da estrada, ao longo desse momento, elas também geram evolução. Sejam gentis com vocês mesmos. Busquem ajuda, busquem apoio e informação, acima de tudo. Fantástico, importantíssimo para todas as famílias. E agora pensando um pouco mais amplo, pensando na sociedade como um todo, o que você gostaria que a nossa sociedade entendesse sobre o TEA? Gente, senso comum é uma bússola, tá? Não quer dizer que todas as pessoas tenham de seguir algo porque aquilo supostamente é o aceitável. A diferença é o que move o mundo, né? Literalmente, parece muito clichê. Mas muitas vezes um olhar diferenciado, essa tomada de perspectiva diferente, é o que traz situações, inovações que a gente mal imagina. Nem tudo é utilitário. Nem tudo é utilitário. Como eu disse, dentro do TEA, sendo um espectro, nem sempre a gente tem objetivos, metas de trazer a pessoa para um lugar que não é dela, né? Principalmente se a gente estiver falando sobre o nível de suporte maior. Então, perceber que a pessoa tem importância e tem seu papel, apesar de qualquer questão que ela tenha, é algo muito importante para a gente perceber como sociedade. A diferença não é um crime, a diferença não é algo a ser julgado ou especificamente transformado para se padronizar. Faz parte do que nós somos como espécie, humana mesmo. Então, que bom que nós somos assim. Vamos respeitar e vamos ver a potência disso para nós em termos de evolução também, né? Fantástico, fantástico. Não, é só tudo isso, né? É muita coisa para pensar agora, hein? A coisa foi bacana. Eu vou até dar um rápido auto-testemunho também, como eu comentei. Tive uma infância difícil, mas nada disso me impediu de eu crescer, tanto como ser humano como profissional. Tive uma vida profissional muito boa, inclusive. Morei em 2 outros países fora do Brasil, continuo trabalhando, meu hiperfoco é a área de tecnologia,
atuo com uma edtech nacional. O que a Camila até comentou é porque já a convidei para ser realmente a nossa coordenadora para desenvolvermos realmente um aplicativo focado para essa área de neurodivergentes. Isso vai ser publicado ainda esse ano 2026, então vem muita novidade por aí. E o importante muita gente fala, puxa, que a criança é esquisita, né, estranha. Eu falei, pô, estranha esses adultos que fazem guerra por aí, porra, que invade, estranha essa turma maluca aí, gente. Então a criança com TEA, ela não tá quebrada, né, ela só precisa ser compreendida, né, isso é fantástico. Camila, por favor, deixa uma mensagem final, seus contatos, onde é que a gente te acha. Conta aí pra turma que tem um monte de gente agora doida pra saber mais coisa aí. Não, gente, olha, no que eu puder apoiá-los, né, eu vou estar amplamente à disposição. Talvez nem tanto nas redes, mas através desse contato, por e-mail, através, né, talvez nesse próximo momento dessa parceria com o Mário também, né, dessa coordenação, e através do e-mail comportamental.marim@gmail.com e nas redes sociais através da minha querida, maravilhosa sócia, porque a gente não anda só, né? Doutora Marina Zotesso, querida, um beijo, que é minha grande parceira nessa consultoria, e ela sim está nas redes sociais, então procurem a Marina Zotesso ou entrem em contato através, né, do e-mail, através desses nossos projetos. E existe muito a se desenvolver em relação ao TEA, não só ao TEA, a neurodivergência em geral. E é um caminho amplo, possível, e que apoiado a render muitos frutos. Fantástico, fantástico, gente. É isso. Pode Tudo é isso. Pode Tudo é um bate-papo de entretenimento, educação, saúde e TEA também, claro, novidades sempre. Quem tem dúvida, coloca comentário, manda. Quem quiser conhecer mais do CDC, puxa lá na rede social, @CDC Estúdio Produtora. Próximo episódio, garanto pra vocês que o chato vai desaparecer. A fantástica Karen Correia e Thalita Lombardi voltam com vocês no próximo episódio do Pode Tudo. Eu sou Mário Aguilar, você me acha facilmente no @Mário Aguilar e o meu website aguilar.com.br. Valeu!